Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho de São Marcos, nós entramos no capítulo 5 deste Evangelho. Este capítulo 5, ele conta de 43 versículos. Nós vamos fazer o mapa deste capítulo, como fizemos nos anteriores, numa primeira leitura. E eu tirei aqui neste mapa alguns pontos que são interessantes. Então, a partir do versículo 1, Jesus está do outro lado do lago, e a região dos Gesarenos. No versículo 2, nós temos o possesso dos sepulcros, aquele possesso que andava nos sepulcros e que ninguém conseguia atar-lhe nem concorrentes. Ele era possuído por legião. No 11 nós temos os porcos possuídos, em que Jesus faz a expulsão do demônio dessa legião, e essa legião pede para que eles não saiam daquela região e que eles pede para que o Senhor, para que eles possam possuir os demônios, e eles entram na manada de porcos. No 14 nós temos a curiosidade e o medo deste povo ao ver a situação daquele que havia sido possesso. Despertou-se a curiosidade e o medo no povo. No 18, Jesus sobe a barca novamente e vai para outra margem. No 20 nós temos que Jesus manda este possesso que iria entrar com Jesus na barca, caminhar com Jesus, e Jesus não permite, mas Jesus manda que ele vá anunciar aos de sua casa. E de fato ele vai anunciar na Decápole. E nós veremos que ele foi uma preparação para que Jesus fosse também a Decápole. Ele vai no capítulo 7, ele vai para a Decápole. Depois nós vemos no 21, Jesus ele é novamente cercado de multidões, cercado de pessoas, e tem o episódio da filha de Jairo, que está doente, No meio desse caminho, no 25, nós temos a mulher com fluxo de sangue, que toca Jesus e é curada. No 35, nós temos a notícia da morte da filha de Jairo. No versículo 37, Jesus vai a sós com Pedro, Tiago e João e os pais da menina, e onde ele procede à cura da menina. E por fim, no 41, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Nós tiramos deste capítulo, nós tiramos alguns versículos. Nós vamos ver os princípios eternos. Nós temos o 9 e o 10, que estão na parte do nosso mapa dos possessos, Vamos verificar aqui que diz o 9 e o 10. Ele vai dizer assim: perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediram-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. Por que temos isso como um princípio? Porque é uma parte interessante em que nós vemos que existe a permissão de Deus para que alguns demônios habitem certas regiões. E eles têm uma missão nessas regiões. Você vai falar assim, mas os demônios têm uma missão? Sim, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E vai dizer Padre Pio para nós que no final o demônio verá que foi o maior servo de Deus nas suas obras. Não conscientemente, não com amor, mas ele foi o que mais colaborou no final. Vai dizer Padre Pio que o demônio verá que foi quem mais colaborou para a obra do reino, quem mais colaborou para a salvação dos filhos de Deus. Então nós vemos que existem certos demônios que habitam certos lugares e o Senhor permite que eles habitam. Veja, Jesus expulsou essa legião de demônios daquele homem, mas eles pediram com instância que Jesus não os tirasse daquela região, mas que os mandasse para os porcos, para aquela manada de porcos. E eram 2.000 porcos, uma manada grande de porcos. Depois nós vemos
O 14 a 17, também como princípio eterno, está na curiosidade e medo do povo. Vamos ver o que diz o 14 e 17. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Saíram então a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado, coberto com seu manto e calmo, ele que tinha sido possuído pela legião. E o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhes como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos. Começaram então a rogar-lhe que se retirasse da sua região. É uma passagem interessante porque existiu medo daquele povo, existiu a curiosidade, e a curiosidade gerou um espanto, e o espanto gerou um medo. Aquilo ali causaria algum prejuízo. A palavra de Jesus, a obra de Jesus causaria algum prejuízo àquele pessoal. E mesmo vendo as maravilhas, olhando para o prejuízo aparente que eles teriam, eles ficaram com medo e pediram que Jesus se retirasse. E Jesus se retirou mesmo, né? Faz parte para que a gente ligue um sinal de alerta. Será que estou com medo? Será que eu fujo? Será que eu não quero a obra do Senhor, mesmo eu vendo as maravilhas? Isso para mim seria um grande prejuízo. Para nós seria um grande prejuízo. Depois nós vemos o 27 a 28, ele está na mulher com fluxo de sangue. Vejamos 27 e 28. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Veja que interessante. Toda uma multidão comprimindo o Senhor, toda uma multidão tocando o Senhor, e ela com a sua fé dizia que se ao menos ela tocasse na orla de seu manto, ela seria curada, e ela tocou a orla do manto do Senhor, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Diante toda aquela multidão que o comprimia e que o tocava. Nós vemos que existe um princípio eterno de que a fé, nós só tocamos o Senhor com a fé. Nós só atraímos a vida do Senhor com a nossa fé. E ela tinha muita fé. E ela foi curada pela fé. Jesus não disse absolutamente nada àquela mulher. Ela foi curada. E Jesus somente pergunta: quem me tocou? Para nos ensinar esse tipo de coisa, para nos dar essa lição. Quem me tocou? Saiu uma força de dentro de mim. E ela se viu pega, né, naquela situação. E ela diz: Senhor, fui eu. E Jesus diz: vai, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Pela fé, nós tocamos o Senhor. Pela fé, nós sugamos aquela vida do Senhor. Nós sugamos de uma fonte eterna que jorra para a vida eterna. Depois nós temos nas ordens, eu separei apenas uma ordem aqui do Senhor, é uma ordem longa, né? É uma ordem que envolve dois versículos. É o 36 e o 39, é quando vem a notícia de que morre a filha de Lázaro, de Jairo. Vamos ver, 36 e o 39. O 36 vai dizer o seguinte: ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E o 39 nós vemos: ele entrou e disse-lhe: porque todo este barulho e esses choros? A menina não morreu, ela está dormindo. Isso é uma promessa, né? Jesus ele dá uma ordem no 33, não temas, e ao mesmo tempo que ele dá uma ordem, ele faz uma promessa. Dando essa ordem, não temas, é uma promessa de que ela estaria curada, é uma promessa de que ele faria algo. E logo no 39 ele vai dizer: a menina está dormindo, é uma promessa de que ela está apenas dormindo. E Jesus a ressuscita. Por isso que eu coloquei isso como uma ordem, como uma promessa. Depois nós vemos as ordens, o 19 e 20, está quando Jesus vai para a outra margem na barca. O 19 e 20 vai dizer o seguinte:
Jesus não o admitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti e como se compadeceu de ti. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus havia feito, e todos o admiravam. Nem todos têm a mesma missão, nem todos têm a mesma finalidade. Jesus tem um plano para cada uma das pessoas que ele toca, para cada uma das pessoas que ele cura, para cada uma das pessoas que ele tem contato. Não era a missão deste curado que ficasse com Jesus. A missão dele era anunciar aos de sua família, contar as maravilhas que ele fez aos de sua família. E ele fez um pouco mais, ele anunciou na Decápole. E isso trouxe alguns problemas para o Senhor, porque ele não podia entrar sem ser comprimido pelas multidões. Mas Jesus estaria na Decápole, no capítulo 7, e ele preparou o caminho para que o Senhor lá estivesse. Depois nós temos uma ordem no 34, na mulher de fluxo de sangue. O 34 vai dizer o seguinte: 34, mas ele disse-lhe: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. A ordem de que já havia acontecido, mas Jesus ratifica a ordem, Jesus lhe dá a paz e Jesus lhe cura de todo o mal. Não mais o físico, mas o mal da alma. Vai em paz, teu mal está curado. Depois nós vemos uma ordem no 40 a 41, em que Jesus vai só com Pedro, Tiago e João e os pais da menina para que ela seja curada. Então nós vemos o 40. Mas riram-se dele, contudo tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que estavam consigo, e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer, menina, ordeno-te, levanta-te. Jesus dá essa ordem, e dá essa ordem de forma a que poucas pessoas assistem a essa ordem, poucas pessoas contemplam este fato. Apenas Pedro, Tiago e João e os pais dessa menina. Depois nós vemos uns versículos interessantes, né? O 22 a 23, Jesus novamente cercado das multidões, vai dizer assim: um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, apresentou-se e, à sua vista, lançou-se-lhe aos pés, rogando-lhe com instância: minha filhinha está nas últimas, vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Por que é um versículo interessante? Porque justamente este versículo é um contraponto a tudo aquilo que os gerazenos fizeram. O que os gerazenos fizeram? Eles observaram as maravilhas que o Senhor fez, eles se espantaram, eles ficaram com medo e pediram para que Jesus saísse da sua região. O que faz este Jairo? O que faz o chefe da sinagoga? Faz justamente o contrário. Ele se espanta com a situação, ele crê no Senhor e ele pede para que o Senhor vá até sua filha e que a cure. Ele não tem medo de seguir o Senhor, ele segue o Senhor. Depois nós vemos o 30 a 32, que está na mulher com fluxo de sangue. 30 a 32. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? E ele olhava para o derredor para ver quem o fizera. É até cômico, né? Como disse para vocês, nós tocamos o Senhor com a nossa fé. Nós só conseguimos tocar o Senhor para puxar dele a vida com a nossa fé. E por fim nós vemos o número 37, em que Jesus vai a sós com Pedro, Tiago e João
até o quarto da menina na casa de Jairo. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ou seja, nós temos um círculo muito pequeno de pessoas que o Senhor confia e que o Senhor quer mostrar a essas pessoas as suas maravilhas. Jesus, como disse para vocês, existe um número grande de pessoas que ouvem, um número menor de pessoas que ouvem e recebem a explicação, um número ainda menor de pessoas que ouvem e recebem uma explicação ainda mais aprofundada, e nós temos um número ainda menor de pessoas que o Senhor escolhe para ver as suas maravilhas, para ver as suas obras, para ver os seus portentos. E por fim, eu separei algo aqui que é muito interessante e que explica bem as situações do capítulo anterior do capítulo anterior dos Gerazenos e dos capítulos posteriores. Nós vemos que a admiração necessária para os Gerazenos, ela foi desarmada pela desconfiança. É necessário que a gente tenha o espanto, a admiração, o reconhecimento de Deus, o reconhecimento dos nossos próprios pecados e o seguimento fiel. Nós vemos que muitas vezes as pessoas ficam apenas no espanto e no medo. Outras ficam no espanto e na curiosidade e na fuga. E para que se tenha uma fé sólida, para que se tenha um seguimento sólido, para que se tenha um seguimento do grupo dos menores grupos do Senhor, é necessário que a gente tenha o espanto no primeiro momento de todas as coisas que estão acontecendo, depois a admiração daquilo que tem acontecido, da pessoa de nosso Senhor, depois o reconhecimento de Deus, da figura de Deus, o reconhecimento da nossa miséria humana, de nossos próprios pecados, depois que nós tenhamos um seguimento fiel, um seguimento até o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado.